Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus queridos, a todos os nossos fiéis que estão com uma audiência toda manhã junto com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos ao FluirCast. Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Se você é novo por aqui, lembrando, se você é a primeira vez que está com a gente por aqui, eu quero te deixar um desafio. Vai rapidinho aqui na parte de baixo do vídeo e se inscreve no nosso canal. De entrada já você pode deixar um like e se você quiser também compartilhar essa live com outras pessoas, você pode apertar ali no botãozinho compartilhar e compartilha com todos os seus amigos para que eles também participem ao vivo com a gente. Depois que essa live acabar, ela fica fora do ar por algumas horas e logo ela já fica disponível para acesso de todo mundo todos os dias, ok? Então vamos para o assunto, vamos para aquilo que nos reúne toda manhã aqui. Estamos há 2 semanas tratando um assunto chamado a vida do Espírito e nós estamos entrando num lugar muito mais profundo já daquilo que nós falamos já há vários dias. E ontem nós chegamos a uma conclusão muito importante daquilo que temos visto nos últimos dias. Ontem nós falamos como a obra de Jesus nos deu a possibilidade de ressuscitar com Ele. Deus ressuscita o nosso espírito interior e faz com que o Espírito Santo more em nós no dia em que nós conhecemos a Cristo e nascemos de novo. Nós estamos falando desde Adão, quando Deus criou Adão, da forma em que Adão foi criado, como Adão foi criado no espírito. Depois Deus formou para ele um corpo de carne. Depois nós vemos como Deus soprou seu espírito em Adão. O espírito, a verdadeira vida, morreu em Adão. Por quê? Porque essa vida, a vida do espírito, ela é nutrida pelo próprio Deus. Assim como a vida da nossa carne, a vida biológica, ela está nutrida pelo sangue. Se você perder sangue, você morre. Se você perder uma certa quantidade de sangue, você morre. Porque o sangue é o principal fator que gera vida em nosso corpo. Da mesma forma, o espírito, ele estava nutrido e alimentado pelo próprio Deus. No momento em que Deus se retirou do homem por conta da sua desobediência, o homem morreu no seu espírito, a sua vida morreu instantaneamente. A sua vida desapareceu e desde Adão em diante, todos os homens nasciam mortos no espírito. Agora, quando Jesus veio, ele morreu numa cruz, ressuscitou, e ele havia prometido que a todos aqueles que crescem nele e o recebessem, se tornariam também filhos de Deus, assim como ele era, nascendo não por um nascimento natural, mas nascendo de Deus. Olha que interessante, Jesus disse que nós nasceríamos de Deus. Como nós, que já estamos vivos, poderíamos nascer de Deus? Jesus um dia comentou com um homem muito estudioso das escrituras do Antigo Testamento. O nome dele era Nicodemos. Nicodemos, muito curioso por aquilo que estava acontecendo nas cidades, pelos milagres que Jesus estava realizando. Nicodemos, já provavelmente com o coração inclinado para aquilo que Jesus estava representando, às vezes não falando com palavras, com todas as palavras, mas é muito provável que Nicodemos já
subentendia no seu interior de que Jesus era o Messias. O que acontece? Nicodemos vai visitar Jesus de noite e numa pequena conversa, Jesus explica para Nicodemos que é importante, que é necessário que ele nasça de novo. Nicodemos fala assim: como que um homem velho pode nascer de novo? Ele pode entrar no ventre da sua mãe novamente? E Jesus logo lança outra palavra e Jesus disse para ele: é importante que um homem nasça da água, mas também nasça do Espírito. Tem uma coisa interessante. Quando as pessoas olham para esse texto bíblico, elas pensam que Jesus estava falando para Nicodemos que era importante nascer no sentido da água e do Espírito, se referindo a ser batizado em água e batizado no Espírito, ok? Se nós lemos o texto bíblico original, nós percebemos que não é exatamente o que Jesus estava falando nesse momento. Não quer dizer que Jesus está negando o batismo nas águas. Não, ao contrário, foi o próprio Jesus que deu a ordem de se batizar nas águas como símbolo de arrependimento. Mas nessa passagem Jesus está falando de outra coisa. Por quê? Porque a palavra nascer do Espírito ali, Jesus está dizendo, é necessário que o homem nasça da água e também nasça do Espírito. A palavra nascer do Espírito em João capítulo 3, ela significa também nascer do alto. Ou seja, Jesus estava falando do novo nascimento que era produzido de forma sobrenatural. E o nascer da água é muito provável, tá? Que Jesus esteja se referindo ao nascimento físico, ao nascimento natural. Por quê? Porque o homem, ele nasce da água. Porque nós estamos dentro do líquido amniótico, dentro do ventre das nossas mães, e o homem literalmente nasce da água. Mas, quando há o nascimento do Espírito, esse é um nascimento que acontece de forma sobrenatural. Nós estávamos mortos para um relacionamento com Deus, e no dia em que eu recebo a Jesus como o Senhor da minha vida, nesse momento eu nasço de novo, de forma sobrenatural. Nesse momento, dizemos ontem, o Espírito Santo pega um desfibrilador espiritual e aplica no meu espírito, pum, e eu ressuscito. Ressuscito para uma nova vida. E nessa manhã eu queria avançar nesse assunto e eu queria ler. Por que estamos indo tão lento? Porque realmente eu vejo a importância de Deus estabelecer um fundamento. Para mim isso aqui é um assunto muito simples, resolvido há muito tempo, graças a Deus. Mas eu sei que tem gente que esse assunto é uma novidade. E por ser uma novidade, às vezes você vive uma vida, às vezes, de sofrimento em áreas que você não deveria viver. A Bíblia diz que nós perecemos porque nos falta o conhecimento. Não somente o conhecimento teórico. A Bíblia, quando fala de conhecimento, rara vez a Bíblia se refere a conhecimento teórico. Uma boa parte do tempo a Bíblia se refere a uma mistura de conhecimento teórico com a experiência. Muitas vezes a palavra conhecimento até significa relacionamento. Então, o que nos falta para nós não sermos destruídos e não perecermos é compreender a verdade das Escrituras e viver elas. E hoje nós vamos tocar outro assunto muito importante que é continuação disso. E eu quero ler para você o que está escrito em Atos capítulo 7. Olha que interessante o que nós vamos ler aqui. Atos 7. Eu vou ler a partir do versículo 44. Atos 7, 44. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho,
como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo, se referindo a Deus, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Olha que interessante. Lucas, que escreve o livro de Atos, está relatando a história, né? Aqui está sendo relatada a história de Israel. E eles falam como no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto. Se você não entende nada da história, não tem problema. Eu vou tentar te explicar aqui brevemente. A nação de Israel, ela ficou cativa no Egito por 430 anos. Depois disso, quando eles estavam lá, eles entraram lá sendo uma família. Lá eles se tornaram uma nação. E dentro do Egito, por mais de 400 anos, eles perderam totalmente o sentido da adoração a Deus. Eles tinham vagas lembranças do que Jacó, do que José e os primeiros pais falavam da história de um Deus poderoso, de um Deus grande. No meio de tudo isso, Deus escolheu Moisés, escolheu seu irmão Arão e usou eles como um instrumento para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó no Egito. Eles foram tirados de forma sobrenatural. Você já deve ter assistido filmes, séries e outras coisas falando sobre isso. E eles saíram do Egito. Estando no deserto, caminho para a terra prometida, o propósito de Deus não era que eles parassem no deserto. O propósito de Deus era passar pelo deserto e levar eles para uma terra que Deus havia prometido a Abraão há muito tempo, que era a terra de Canaã. O que acontece? Estando no deserto, Deus começou a dar instruções a Moisés para entregar ao povo. Lembrando que o povo não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habitava no homem. Ok? Deus havia escolhido a Moisés e Deus se revelava, portanto, a Moisés e Deus falava com Moisés. E é mais, não era nem Deus que falava diretamente. A Bíblia diz que era um anjo que falava com Moisés. Tá? Mas outro dia a gente vê sobre isso. Estando no deserto, Deus lhes deu uma instrução, dentro de muitas instruções, que eles deveriam construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Era uma barraca, uma tenda. Era uma tenda que tinha duas partes cobertas, divididas, e uma parte externa aberta. A primeira parte se chamava átrio, que era aberta. A segunda parte coberta se chamava lugar santo. E a terceira parte coberta se chamava lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nesse tabernáculo, ou essa tenda, ela era móvel. Cada vez que eles paravam no lugar, eles montavam isso e se estabeleciam ali. Quando eles tinham que se mudar de lugar no deserto, eles desmontavam a tenda e levavam e montavam em outro lugar. O que acontecia naquela tenda? No lugar santíssimo, no Santo dos Santos, havia uma caixa de madeira revestida de ouro, chamada Arca da Aliança. Ali era derramado o sangue dos animais que eram sacrificados a Deus para perdão de pecados. E ali a presença de Deus vinha, presta atenção, ali a presença de Deus vinha e Deus aceitava ou não aceitava aquele sacrifício
e a presença de Deus estava ali. Então a presença de Deus se revelava, a presença de Deus se revelava naquela arca da aliança. Cada vez que eles carregavam a arca, eles sabiam que a presença de Deus estava com eles. Mais adiante, aqui como nós lemos em Atos, o que acontece? Em Atos nós vemos um relato, diz, eles tinham o tabernáculo no deserto, depois eles levaram o tabernáculo para quando conquistaram a terra. Depois, Davi quis construir uma casa para Deus. Olha aí, primeiro era um tabernáculo. Davi quis construir uma casa para Deus, mas não deu. Seu filho Salomão lhe edificou uma casa, porque Salomão construiu um templo. Ele colocou as mesmas 3 partes que estavam no tabernáculo, só que ele fez uma edificação muito maior, uma coisa fora da curva, extraordinária. O templo de Salomão. O templo de Salomão. E a presença de Deus estava em certo lugar. Só que a presença de Deus esteve até certo momento. Esse templo continuou existindo, mas a presença de Deus depois já não esteve mais. Por quê? Porque a Arca da Aliança foi roubada de Israel. E supostamente, né? Não supostamente, mas a presença de Deus, ela se revelava, se manifestava na Arca da Aliança. Se revelava no lugar. Mas esse não era o plano de Deus. O que diz Atos aqui? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse o profeta. O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Qual será o lugar do meu repouso? Queridos, Deus já havia declarado que ele não habitaria em templos feitos por mãos de homens. Então, e com isso eu quero te explicar uma coisa importante. Por isso que quando nós nos congregamos num lugar, por exemplo, nós não costumamos chamar, eu e a minha família, nós não costumamos chamar um edifício de tijolos de igreja. Nós costumamos chamar de templo, ou de prédio, ou de edifício, porque é um edifício, é um local. Porque Deus não habita em prédios, Deus habita na igreja. E a igreja não é um prédio. Agora falei um trava-línguas. A igreja é um grupo de pessoas que foram salvas. Ok? Olha o que diz aqui Atos 17 agora. Vou ler para você aqui Atos 17. Olha que interessante. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha que interessante. O que nós lemos aqui no livro de Atos? Nós no livro de Atos vemos que Deus já não habita mais, nunca habitou por completo. Uma manifestação da sua presença estava em lugares físicos. Por quê? Porque Deus agora cumpriu o seu desejo. Qual era o desejo de Deus? Voltar a habitar dentro do homem, como era no início. O desejo de Deus sempre foi poder habitar a vida do homem, a vida da sua criação. Por quê? Porque que Deus habite nós significa que agora existe a possibilidade de comunhão e de conhecimento. Se Deus não habitasse em mim, eu não poderia conhecer a Deus e não poderia ter comunhão com Ele. Porque Adão conhecia a Deus? Porque Adão podia ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus? Já viu que nós, por exemplo, nós estamos aqui, você nasceu no Brasil, você aprendeu português desde pequeno com teus pais em casa, logo você foi para a escola, para a faculdade, e é a língua que você aprendeu. Se alguém chegasse de repente aqui falando árabe, falando chinês, mandarim,
é óbvio que você não entenderia. A tua natureza humana não está treinada para isso. A não ser que você pagou algum curso, fez um curso de especialidade ou viajou para alguma nação árabe, viajou para a China e você acabou aprendendo a língua. Por quê? Porque você não teve conhecimento, você não estudou e você não esteve imerso numa prática de aprender uma nova língua. Agora, como Adão ouvia a voz de Deus e o conhecia? Por que Adão ouvia a voz de Deus e lhe entendia? Porque Deus habitava nele, e que Deus habitasse Adão no seu espírito, através do Espírito Santo, era a possibilidade de que a natureza de Deus e a natureza de Adão se fizessem um no seu interior. Era a possibilidade de que agora Adão pudesse conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Por que eu estou lendo tudo isso? Porque agora você e eu, se já nos rendemos a Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos uma edificação onde Deus não pode habitar. Nós somos seres humanos onde Deus decide soprar, assim como Ele soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Da mesma forma, nós agora somos morada de Deus. Somos morada de Deus em espírito. Ele encontrou e preparou a nós, ao nos limpar do pecado, no dia em que nós reconhecemos a Jesus e pedimos perdão, nos arrependemos e cremos nele, como a Bíblia fala, nesse instante, a ata de decretos que nos era contrária, a dívida, aquela nota provisória, aquele cheque que era contrário a nós, aquele certificado de dívida do pecado que nos separava de Deus e estava nos levando para uma morte eterna sem Deus, ele foi rasgado no dia em que você creu em Jesus e se arrependeu do seu pecado. Naquele dia você foi limpo. Naquele dia você foi qualificado para se tornar morada de Deus. E a partir desse momento, mesmo sem você sentir nada, você se tornou morada do Espírito Santo. Mas para quê? Nos tornamos morada do Espírito Santo, em primeira instância, para que possamos conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. O restante dos motivos de por que Deus, através do seu Espírito, e com isso quero concluir agora, olha para mim aqui, olha bem aqui dos meus olhos, você que está me assistindo. Deus é um Deus que se revela como Pai, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio há 2000 anos atrás, óbvio que não foram 2000 anos, mas quase 2000 anos atrás, certo? Ele foi levado aos céus e hoje está sentado à destra de Deus Pai, e Deus também é o Espírito Santo, ok? Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é? Não consigo te explicar tudo porque a Trindade é um mistério. Está acima da nossa compreensão natural. Mas a Bíblia nos dá claridade total de que Deus é Deus em três pessoas. É um em três. Ok? Então, o próprio Deus, que é Espírito, que é invisível, como diz o livro de Colossenses, se revelou há 2000 anos atrás em Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele veio em pessoa, em carne. Jesus foi elevado aos céus, mas para que nós não ficássemos sozinhos e a presença de Jesus ficasse em nós, o próprio Deus ficasse em nós, Ele enviou o seu Espírito. Ele enviou o seu Espírito a nós.
Ou seja, a própria presença de Deus através do seu Espírito habita em nós. E todos os motivos principais pelos quais essa presença do Espírito habita em nós vamos descobrir amanhã. Amanhã eu te espero aqui. Para você que está todo dia ao vivo, 7 horas da manhã. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreva aqui, compartilha esse vídeo com 1 milhão de pessoas. Deixa o seu like para que esse canal possa crescer. E amanhã eu te encontro novamente aqui. E você que não nos assiste na parte da manhã, nos assiste em outro horário, em outro dia, também compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E eu quero dizer para vocês que é muito legal ter cada um de vocês aqui compartilhando junto com a gente. E vamos juntos, vamos crescer ainda. Logo vamos ter convidados. Estamos melhorando aqui nosso estúdio para ter convidados, ter um espaço mais legal de conversa para poder abençoar e edificar a sua vida. Que nesta quarta-feira você tenha um dia extraordinário, que você seja surpreendido por Deus, que Deus te abençoe, ok? Um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau a todos.